Se a sua mente anda pesada ultimamente, esse vídeo pode ser um respiro. Eu percebi que a paz mental, ela não vem de grandes mudanças, ela vem de hábitos simples que acrescentamos no nosso dia. Vamos começar pelo primeiro, que para mim é um dos hábitos mais importantes. Evitar pegar o celular nos 10 primeiros minutos do dia. Esse hábito, ele é muito importante porque imagina o seu cérebro como se fosse um computador. Quando nós iniciamos e ligamos um computador, você nota que quando você quer abrir uma página, ele leva um tempinho para poder processar aquela página, leva um tempinho para conseguir abrir. O seu cérebro é da mesma maneira. Quando você acorda, você precisa de um momento para conseguir processar o que está acontecendo no seu dia. E quando você pega o celular assim que acorda, você já está imerso a notícias, imerso a histórias da vida de outras pessoas. Você não está dando atenção à sua vida, você começa a dar atenção à vida de outras pessoas. Quando você faz isso, você está colocando o seu cérebro em um modo reativo. Você mal acordou e você não decidiu o conteúdo que está consumindo. Você está vendo as histórias de outra pessoa decidiu por você o que você estava assistindo, o que você está vendo, a primeira informação que chega até você. Você está consumindo algo que outra pessoa decidiu por você. E isso muitas das vezes pode gerar um mal-estar silencioso, talvez uma comparação. Você já começa numa cobrança de eu deveria estar fazendo mais. Minha vida não parece ser assim. Eu estou ficando para trás. O seu cérebro não foi feito para acordar e já receber 50 estímulos em 5 minutos. E é por isso que muitas das vezes você reclama de uma mente muito esgotada, mas você não dá no mínimo 10 minutos para respirar assim que acorda, para refletir sobre o seu dia, quais tarefas você tem para fazer, refletir como você está se sentindo naquele dia, se dormiu bem. É muito importante esse momento para o seu cérebro, porque isso traz mais clareza, mais paz mental para a sua vida. Agora, o segundo hábito é quase um detalhe, mas que faz toda a diferença. Faça uma pausa de silêncio no meio do dia. Quando nós estamos imersos em nossas atividades durante o dia, aparecem muitos estímulos para a gente. E dar uma pausa no meio do dia é dar um espaço entre o estímulo e a resposta. Quando você dá esse espaço entre o estímulo e a resposta, você consegue refletir melhor em relação às suas decisões e você toma menos decisões geradas por impulso. É como se o seu cérebro emocional ele parasse de reagir por um momento pelo impulso e você conseguisse dar um momento para refletir com clareza com o seu cérebro racional e tomar decisões melhores. Esse segundo hábito ele pode se encaixar perfeitamente com o terceiro hábito, que é escreva 3 linhas quando a sua mente se sentir cheia. A sua mente processa pensamentos em uma velocidade muito rápida. Quando você para por um momento do seu dia, se você sente, nossa, meus pensamentos estão muito acelerados, algo que você pode fazer é, pega um papel e começa a anotar os seus pensamentos. Quando você começa a anotar os seus pensamentos, você está ditando ao seu cérebro o ritmo do pensamento que você está tendo. Porque o seu pensamento no cérebro, ele está muito acelerado. Mas quando você coloca ele no papel, você tem um tempo da escrita. E esse tempo para escrever vai ditar o ritmo do seu pensamento. E isso é uma chance de acalmar, desacelerar o seu pensamento. Hábito 4. Não tomar decisões no pico emocional. O nosso cérebro emocional, ele reage a impulsos. A gente não pensa com clareza. Quando a gente tem um estímulo, a nossa amígdala, que é a parte do cérebro emocional, ela reage da seguinte maneira: isso aqui me fere? Isso aqui me coloca em perigo? Ela faz essa pergunta e se a resposta for sim, ela reage automaticamente por impulso, sem considerar se aquele perigo ele é real de fato ou não. Nos nossos antepassados, lá na época dos homens da caverna, quando o homem estava em situação de perigo, era muito importante que ele agisse por impulso. Só que hoje em dia a gente não vive mais nas mesmas condições que os nossos antepassados dos homens da caverna. Porém, nosso cérebro, ele continua com os mesmos mecanismos. E é por isso que você dê um tempo para não tomar decisões no pico emocional. Aprenda a esperar, a não responder na hora, a dar um tempo, a não decidir no calor. Porque muitas situações que parecem caóticas, quando você dá um tempo e a poeira abaixa, você percebe que não eram tão horríveis quanto a gente imaginava. Hábito 5. Organize um espaço da casa. Quando sua casa está desorganizada, sua mente está desorganizada também. Quando você começa a organizar uma parte do seu ambiente,
a sua mente se organiza junto. É como se você colocasse as coisas no seu devido lugar. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein que diz assim: se uma mesa bagunçada é sinal de uma mente desordenada, o que então sinaliza uma mesa vazia? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela nos mostra uma coisa muito importante. O objetivo não é viver com uma vida vazia. O objetivo é viver com espaço, porque uma mesa vazia não significa necessariamente paz, mas significa repressão. Muitas das vezes nós caímos no erro de não sentir emoções negativas. Sentimos triste, queremos parar de sentir a tristeza. Nos sentimos com raiva, queremos parar de sentir a raiva. Mas todas as emoções, elas possuem um significado e elas querem comunicar algo ao nosso corpo. Então é muito importante que você não tente esvaziar a sua mesa, que você não tente esvaziar a sua mente, mas que dê espaço, lugar para cada uma das suas emoções, dê espaço para cada uma das suas coisas, dê espaço para cada um dos seus pensamentos, saiba o espaço correto para organizar cada um dos seus pensamentos. Agora vamos para o último hábito. Esse hábito eu acrescentei na minha vida quando eu percebi que eu não conseguia descansar de verdade, que é o hábito de criar um ritual de fechamento do seu dia. O seu cérebro, ele precisa entender quando o seu dia terminou. Quando você para descansar no final do dia sem ter um ritual de descanso, o seu cérebro entende aquele descanso como uma pausa. É como se a qualquer momento você fosse voltar a trabalhar e seu cérebro ele permanece em estado de alerta. E é por isso que é muito importante você criar esse ritual. E o ritual é só um nome para um conjunto de hábitos que você encaixe em um determinado momento do dia. E o que eu gosto de fazer nesse momento de descanso? Trocar as luzes brancas pelas luzes amarelas, preparar um chá, que é um momento relaxante, consumir menos informações no celular. Esse momento ele é muito importante para você conseguir comunicar para o seu cérebro que aquilo não é um descanso por causa de uma pausa, mas sim você está dando um momento de descanso que o seu dia terminou. Então aquele momento é o seu cérebro conseguir relaxar de todas as demandas do dia. Percebe como todos esses hábitos que eu trouxe aqui nesse vídeo, eles não são sobre fazer mais, mas sim sobre pequenos respiros que nós colocamos dentro do nosso dia? Uma mente leve não é uma mente sem problemas, é apenas uma mente que não carrega todos os problemas ao mesmo tempo. E conte aqui qual desses hábitos você está precisando mais implementar na sua semana. E se você conhece uma pessoa que está com a mente pesada, envie esse vídeo para ela.